Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM e todos aqueles que nos acompanham também nessa grande oportunidade que são as lives que a gente vem fazendo. E isso tudo sempre nos leva a uma responsabilidade cada maior, sempre nos leva a um compromisso também maior com todos vocês. Então, é sempre, né, uma grande alegria, uma grande honra nós estarmos aqui e trazermos o objetivo, né, do nosso trabalho, que é a nossa proximidade individual em relação ao Evangelho de Jesus. Evangelho que nós conhecemos, e nós que fizemos o Evangelho na rádio, nós nos baseamos, né, no livro lá que já tem 170 anos ou mais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste Evangelho, e às vezes a gente se torna até um pouco repetitivo, né? Neste Evangelho tem todas as citações evangélicas daquele que a gente tem em casa, mas sobre a ótica espírita, né? Então, tem a parte que está nos nossos evangelhos comuns, tem uma explicação sobre a ótica espírita e depois tem mensagens ilustrando, explicando, né, nos orientando em relação ao significado, em relação ao conteúdo desses ensinamentos através da espiritualidade, dos espíritos, né? E esses que estão engajados nesse trabalho nada mais são, né, os que assinam aí, são vários, né? Santo Agostinho, São João, enfim, irmãos nossos que continuam compromissados neste grande trabalho que é levarmos, né, ou seja, aplanarmos os caminhos do Senhor, levarmos o Evangelho a todos aqueles, né, que desejam a resposta para questões do seu dia a dia. Então, estamos aí, né, Antônio? Bom dia, Antônio. Bom dia lá o Alessandro que faz a mesa. Bom dia a todos. Tu falava e eu pensava, esses tempos eu li num livro, porque é uma questão que sempre vem à tona, e inclusive nós falamos essa semana lá na Casa Espírita. Qual é o objetivo da vida, né? Todos nós estamos colocados nesse meio e nós sempre dizemos assim, o objetivo é aprender, é evoluirmos através de tudo aqueles valores que tu agrega dentro de ti. E aí nesse livro específico que eu havia lido, ele deixava um ponto só. Qual o aprendizado? O aprendizado é a nossa transformação para aprendermos o que é realmente o amor. E falando de evangelho, o evangelho todo ele é amor. A proposta de Jesus, desde as primeiras pregações dele, ele nos fala sobre amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, não, essa transformação que a gente muitas vezes coloca, nós pensamos assim, eu tenho que aprender a ser mais capaz nisso, mais capaz naquilo, eu tenho que me tornar, mas de que forma? Se não através dessa mudança, que é o sentimento mais puro, que através dele nós teremos mais facilidade em aprender todo esse resto, porque são bloqueios, né? São chaves que estão, ou portas que estão chaveadas, que não nos deixam ir além, porque ainda somos muito travados, muito duros e acreditamos, sem refletir, que está certo, que é correto ser assim, quando na verdade nós temos que fazer uma transformação muito grande de nós mesmos para poder começar a compreender e colocar em prática toda essa mensagem, né? Porque o Espiritismo ele nos ajuda muito através da compreensão do ensinamento, mas a atitude tem que ser nossa, não adianta só entender, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que fazer a minha parte nesse contexto. E é através dessa minha parte que eu vou começar a fazer
essa ressignificação dos meus valores? Existe uma passagem num livro, é o Boa Nova, onde que um pessoal importante lá de Roma veio até Jerusalém e veio até Cafarnaum, né? Que é onde Jesus estava, e Jesus na época ali era um fenômeno. E sabendo eles, né, de Jesus, mandaram que um dos apóstolos fosse falar com Jesus para que Jesus fosse ter com eles e mostrasse para eles, né, a força do evangelho, a força, né, deste reino que Jesus estaria instituindo. E nessa conversa que ele está tendo com o apóstolo, né, ele diz assim, que o evangelho, ou aquilo que Jesus trouxe, é para aquelas almas que estão preocupadas, para aquelas almas que querem crescer, para aquelas almas que momentaneamente estão até sofrendo e que buscam uma vida melhor. Agora, quanto àqueles que já estão, digamos assim, abastados na questão material, aqueles que estão confortáveis, né, nos seus palacetes, e eles não têm interesse nenhum no Evangelho. Não têm interesse nenhum. E aí, Jesus nos diz, né, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, muitas vezes nós não estamos dando a importância necessária, né, a essa porta estreita, a esse caminho único que todos nós precisamos e estamos submissos. O que eu quero dizer com isso é que naquele tempo ou em outros tempos as coisas eram muito mais difíceis a compreensão. Mas hoje nós temos essa facilidade. E não podemos, muitas vezes até, Antônio, né, pelo fato de nós estarmos materialmente bem, esquecermos toda essa questão lateral, né, poderíamos assim dizer. Por quê? Porque a questão material é uma coisa e a questão espiritual é outra coisa, que é aquilo que tu vinha falando. Na questão material nós estamos resolvidos, estamos, digamos, relativamente bem, mas na questão espiritual, né, eu evoluí, eu ressignifiquei alguma coisa na minha vida, ou eu continuo naquele comum, né, de que eu sou bom pelo fato de eu não fazer mal, Deus é bom, né, e eu sendo bom e Deus sendo bom, eu vou ter, né, alguma coisa assim garantida para mim, eu vou ter alguma coisa que não seja tão sofrida, né? Até porque muitas vezes, estando nós dentro lá dos nossos palacetes, a gente não enxerga as coisas, né? Que foi o que aconteceu com Buda, que foi o que aconteceu com vários grandes mestres, né? Quando Buda estava dentro do palácio, a vida dele era uma coisa. Quando ele sai e ele vê a miséria, a dor e a morte, isso realmente choca ele. A tal ponto que ele larga tudo e ele começa a entrar naquele processo iniciático dele, né? Então, muitas vezes, a gente não se interessa, não se preocupa e as coisas por si só elas passam. Mas nisso tudo que nós colocamos, existe sim um princípio, né, de ciência, existe um princípio de verdade, existe um princípio evolutivo que todos nós temos que agregar em nós. Não é que alguém vai te convencer, né? Tu vai ter que buscar essas informações como forma delas serem parte, né, do nosso entendimento. Então, nota-se que hoje, né, as pessoas não levam a sério a questão do evangelho, não levam a sério a questão, né, de verdadeiramente nós introjetarmos esse conhecimento no nosso dia a dia. Simplesmente nós ficamos naquela, né, que é que nem Jesus diz, a minha mensagem não é para eles naquele tempo. Como a mensagem dele também não seria para nós, né? Hoje o tema central daquilo que foi aberto é a questão do perdão, né? Então, de repente, tem alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo, que ele vai dizer assim, não, mas eu estou de bem com todo mundo, né?
Eu não tenho problema nenhum. Então isso não me é necessário. É uma ilusão. É. Tu sabe que nesse texto ali que tu citou, eu não me lembro qual é o apóstolo que vai É, nele. eu não falei o apóstolo porque não me Eu lembrei o não nome. tenho certeza do Mas eu nome. acho que foi Tiago. Não me lembro. Mas É. eu me lembro que ele insiste com Jesus. Sim, para que Jesus não vá. vou lá, não vou ali fora, os caras estão ali. Aí o cara diz, mas Jesus, esses caras são importantes, eles Sim. podem dar um up, né? na nossa causa, eles podem fazer com que a coisa realmente vá. Tome Né? corpo, né? Esse reino de Deus que eles não entendiam muito bem, Sim. de repente a coisa encorpa mesmo. E Jesus, não é para eles, realmente não adianta, eles não vieram aqui para ouvir. E a gente ainda tem muito disso, né? Muitas vezes a gente busca algumas coisas, e esses caras estão buscando ele, para muitas vezes validar os valores deles, mas não para aceitar o que ele trazia. Então, vamos ver o que ele vai nos contar, vamos ver o que ele vai nos mostrar, se aquilo ali serve para aquilo que, como eu sou, ótimo, eu trago. Se não, deixa ele ali. Mas ele já sabendo disso, já deixou os caras ali fora. E isso tudo nós notamos no nosso dia a dia, né, que trabalhamos numa casa espírita, que 80, 90% daqueles que vêm a uma casa espírita, eles vêm em busca de alguma coisa particular deles, né? Ou uma autoafirmação, ou um auxílio, ou um entendimento, mas não uma proposta de trabalho. Né? Não uma proposta de verdadeiramente assumir uma postura perante si próprios. Né? Eles querem, como todos nós, que sejam resolvidos os nossos problemas, querem que as nossas vidas sejam melhores, mas muitas vezes de maneiras onde que não são as verdadeiras. Né? É a espera de um milagre. Sim. Porque se tu não faz nada para que a coisa se modifique, realmente tu está esperando que aconteça alguma coisa extraordinária e fora do comum. E não acontece. Por isso que a maioria de nós não tem muito interesse, né, em nos aprofundarmos na questão do próprio Evangelho. Porque ainda, a nível de subconsciente, a nível de mente, né, a gente acredita que alegando não saber, digamos assim, isso te isenta, né, de qualquer coisa. Tudo bem, até pode acontecer isso, né? Tu alega não saber, tu alega, eu não me interessei e tal, mas tu não deu nenhum passo adiante, né? Tu continua, né, no mesmo nível de entendimento e como tal, tu vai começar naquele ponto que tu parou. Enquanto que o Evangelho, ele é libertador, né? Jesus diz, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar de quê? Se nós já temos tudo, digamos, materialmente falando, né? Então, vos libertará da ignorância, né? Da ignorância que faz com que nós fiquemos nessa, como dizem os orientais, nessa samsara, né? Que é essa roda de sofrimento, a roda da vida, né, do sofrimento, a roda kármica. Então nós ficamos muito nessa roda, por quê? Porque nós nos acomodamos, né, e não queremos sair. Enquanto que o Evangelho, ele é todo exigência, né, todo firme, a tal ponto que o próprio Jesus diz, aquele que não tem nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. Então quer dizer, de bonzinho aqui não tem nenhum. Ao ponto de dizer, não, eu não preciso disso. Eu não tenho que me submeter àquilo que vocês estão tentando impor para nós. Não no nosso caso, né? Mas às vezes a sociedade, as instituições, né? E o próprio Evangelho, né? Porque ele tem muita força. E a força dele é exatamente nos obrigando a uma transformação, né? E até nessa questão de Buda ali que tu falou, né? Isso a gente traz para cada um, né? O que é a realidade? A realidade é onde eu estou inserido. Eu só consigo saber daquilo que eu estou vivendo. Mas existe alguma coisa além disso. Ele percebeu quando ele saiu de dentro do mundo dele e viu um mundo completamente diferente, e aquilo chocou ele e moveu ele a fazer transformações
em toda a vida dele. Mas muitas vezes nós, claro, nós não somos do tamanho do Buda, né? Mas mesmo assim, só para refletir, nós temos contato com realidades opostas à nossa, porque, né, que nem, de novo pegando que nem tu disse, Deus é bom porque eu tenho tudo, então aí Deus é bom. Mas quando eu vejo algumas coisas diferentes, seja acontecendo comigo, mas principalmente acontecendo fora, onde é que eu coloco Deus nessa questão? Ou o que eu faço mediante aquela realidade que está se apresentando aos meus olhos? Normalmente a gente faz o quê? Volta pro lugarzinho seguro que a gente tem, né? O contato nosso é mínimo. Vamos jogar alguma coisa ali para aquela situação, até para justificar a nossa bondade. Ah, eu fiz, dei alguma coisa, dei uma roupa, dei uma comida, dei um dinheiro e pronto. Mas isso não muda uma realidade, né? Isso aí não muda nada, bem dizer, a grosso modo. Isso aí não muda nem aqui. Então, É por isso que eu acho que foi umas 3, 4 semanas atrás, né, que nós abrimos o Evangelho e Jesus dizia, né, graças te dou, meu Pai, por tu teres te revelado aos simples e aos ignorantes e não aos sábios e aos prudentes, né? Os prudentes e os sábios são aqueles que conhecem toda a mecânica material, né, de como funciona e tudo. E eles até criam mundos ideais, né? Ou seja, o mundo ele me favorece e aí eu ofereço migalhas ao mundo e estou quites, né? E estou quites. Então eu estava vendo hoje, por acaso, né, me mandaram uma mensagem que era pelo WhatsApp, eu acho que foi, né? Me mandaram uma mensagem falando um pouquinho sobre o Alzheimer. O Alzheimer é o esquecimento? É. Então ele diz que até o Alzheimer, essa doença, ela vem como uma bênção para aquelas almas aferradas no materialismo, para que de uma forma gradual eles vão se esquecendo, se esquecendo, se esquecendo, e quando adentram a espiritualidade, não estariam tão mais, revoltados, mais livres. Tão revoltados, o quanto estariam, digamos, que se desencarnassem, né, plenos, né, desse apego. Então, achei interessante uma visão, né? A visão, né, que inclusive o próprio Alzheimer ele viria por uma não aceitação desta perda que é inexorável. Né? Porque tu vai perder família, tu vai perder dinheiro, tu vai perder tudo. Tu vai perdendo contato com... E o cara que entra nessa doença, ele não quer saber mais de nada, ele não reconhece mais nada. Não reconhece filhos, não reconhece família, não reconhece... Por quê? Porque ele próprio está se impondo, digamos assim, essa resistência, né? Para que, de repente, numa continuidade, né, da obra, ele esteja menos dependente, né? Ou menos ligado, né, a um sofrimento que é inexorável, né? Então, por isso da importância, né, de nós termos assim esse cuidado, né, e entendermos que o maior inimigo ele está dentro de nós, né? E se eu fizer 3, 4 perguntinhas para ti, o teu inimigo, tu vai ver. Eu vou dizer para Antônio, claro, Antônio, tu é bom? Sim. Tu acredita em Deus? Sim. Tu tem fé? Sim. Então, o pacote já está pronto. Tu entendeu? O pacote já está pronto. Só que vai chegar um dia que esses sims aí que tu está dizendo, eles não têm fundamento. Isso tu está dizendo como falta uma forma... Porquê, né? Exato, tu está dizendo isso numa forma de argumentação, né? Que para tu ter meio que te salvar, né? Tu é bom? Quem de nós vai dizer que não é? Né? Aí, tu acredita em Deus? Mas como? Né? Tu acredita em Deus? Quem de nós vai dizer que não? Né? Tu tem fé? Quem de nós vai dizer que não? Então o pacotinho ele está pronto do inimigo que está dentro de nós. E na realidade... o que nos pede o Evangelho, que inclusive hoje quem abriu foi o Alessandro, e abriu no capítulo 10, né?
e trabalha única e exclusivamente a questão do perdão. Então, quer dizer, quantas vezes também nós ouvimos, né? Perdoo, mas não esqueço. Então, quer dizer, tu está mentindo para quem? Se enganando. Né? Ou aquela outra expressão, tal coisa é imperdoável. Sim. Tá, carrega pro resto da tua vida, então, aquilo ali é contigo. Tá, mas tu está mentindo para quem, né? Então, por isso da necessidade de essa maturidade espiritual, né? Somos bons, até, tá bom, né? Temos fé, fé em quê? Né? E a fé, às vezes a gente deveria pensar assim, não, tem um jogo de futebol, uma parte torce pro Grêmio, outra parte torce pro Inter, e aí? Deus vai ficar com quem? Se todos têm Ele fé. é pai de todos. Exato, e se todos têm uma fé e tentam. Então, quer dizer, será que eu estou depositando minha fé numa coisa que verdadeiramente vai chegar a um ponto de fé, um ponto de transformação? Com certeza não. Isso aí não é fé, é interesse. É interesse. Aí a É gente interesse. modifica a intenção da coisa. Exato, é usar de um instrumento, né, que é a fé e que é Deus, para os meus interesses, né, para que o meu time ganhe, para que eu tenha sorte, para que eu passe por aquele problema, enfim, né? E é o que acontece muito, né? Porque quando a gente descobre a mecânica de algumas coisas, e falando de fé, até sobre aquilo que a gente assistiu essa semana, quando a gente descobre dessa capacidade que a gente tem de agir sobre nós e sobre o externo, nós usamos esse saber de forma incorreta. Não usamos para coisa boa. Então eu posso. E de novo volta aos interesses. Então eu posso. E por isso até que naquele tempo, né, Jesus falava de uma maneira ilustrada, né, mas de uma maneira bem forte, né, quando ele diz, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então, isso ele falou há 2000 anos. E eu sempre me lembro, né, no dia que eu li um livro e que dizia que Deus não perdoa, Deus não faz nada. Mas por que Jesus, né, usava essas figuras fortes, né, de tu e Deus? Porque ele precisava disso, né? Mas hoje nós já temos um entendimento mais amplo do que vem a ser, né, o nosso Pai, o Criador. Então Deus não perdoa, Deus não faz nada, porque ele não se ofende, né? Ele só ama, ele é manifestado, né? Tipo, digamos assim, ele é. O que significa ele é? Que dele só sai, não entra, né? Dele só sai o que ele é, que é o seu filho. Tudo. Exato, né? Então, como é que ele, se ele sabe de tudo, como é que ele vai se ofender por uma atitude de uma criança? Como é que ele vai se ofender sabendo que aquela criaturinha é filha dele num processo evolutivo, numa situação dual, bem e mal, certo, errado, vai, não faz, tu entende? Então, quando ele erra, então ele se colocaria contra nós, né? Ou porque eu não perdoei, ele não me perdoaria? Não, ele simplesmente é. Então, Deus não perdoa. O pior de todos os juízes não é Deus, é a tua consciência. E é por isso que, tentando traduzir um pouquinho, né, o que Jesus fala, e ele falou, de novo, né, para uma civilização de 2000 anos atrás, que trabalhava muito com questões práticas. Então, se tu não fizer, Deus não faz. Mas de que forma que isso acontece? Era olho por olho e dente por dente. A questão energética dentro de nós. Porque quando tu diz não para fora, tu tá fechando aqui dentro. Como é que tu vai receber a bênção, a energia, Deus, tu pode chamar de várias formas. Como é que tu vai receber se aquilo tá fechado? Se tu não coloca, tu não recebe. Então é uma lei, é isso que é interessante, né? É uma lei de ação e reação. Não é Deus que vai agir da mesma forma que tu
de uma forma egoísta, de uma forma interesseira, e vai dizer, não, tu não fez, tu não vai receber. Não é isso, né? É por isso que Deus não perdoa, a questão é essa, porque ele não se ofende, e não é ele que está na jogada, mas é o nosso íntimo, porque se eu não estou aberto, eu não recebo. E quando eu não perdoo, eu estou me fechando, eu estou negando o outro. Automaticamente eu estou me negando. Então, é esse mecanismo que a gente tem que ter em mente, que na verdade é aquilo que se diz sempre, né? Tá tudo na nossa mão. O que tu faz, tu vai abrindo pro lado bom, pro lado ruim. Tu vai abrindo espaço, é como um caminho que você vai descortinando, né? Que caminho tu escolheu? Naquele caminho tu vai encontrar as mesmas coisas que estão nesse caminho. É por isso que todo esse processo ele é gradual, né? Hoje na nossa sociedade a gente vê isso, né? Na nossa sociedade a gente vê o quê? Pessoas muito mais inteligentes, pessoas muito mais limitadas, pessoas muito mais capazes, pessoas incapazes, né? Então, se nós analisarmos tudo isso sob uma ótica, né, de um Deus que é Pai bom e justo, ele teria que ter dado as mesmas condições para todos. Então, alguma coisa tem aí. Outro detalhe importante. Se naquele tempo a lei era uma, e depois vieram outros, e vieram trazendo cada vez mais nossos irmãos mais velhos, né? Eles vieram dizendo assim para nós, olha, vocês não são mais crianças, vocês não precisam passar por castigos, vocês podem assumir a autonomia das vossas vidas, vocês podem fazer as vossas escolhas, desde que vocês tenham a responsabilidade das próprias escolhas, né? Então, isso também está vindo de uma forma gradual. E até a nível de sociedade, a nível de humanidade, nós vemos hoje povos que estão ainda conjugando, né, leis antigas, do olho por olho, dente por dente e assim por diante, né? Ou não perdão, ou um egoísmo de uma dureza inacreditável, né? Que são as guerras. E aí então a gente vai dizer, tá, mas e aí? Né? Como é que fica tudo isso? Então, eu vou ficar, como é que se diz, alienado, fora de tudo isso? Eu vou ficar isento de tudo isso? Entende? E veja bem, ficando isento de tudo isso, ou seja, não assumindo uma postura evolutiva, saindo do período de criança para adolescente, para a maturidade espiritual, que é o que nós vamos entrar agora, o planeta como um todo, que é regeneração. Se eu não assumo, né, que tipo de argumento eu vou ter? Até porque eu vivi tudo isso. Eles vão dizer, mas tu não viu? Aquela lei lá era antiga. Agora vocês tinham que fazer outra coisa. É que nem Vamos pegar um exemplinho, que é a nossa casa. Quando a gente é criança, a nossa atuação dentro daquela família, daquela casa, ela é muito pequena. A gente mais recebe do que faz. Sim. À medida que a gente vai crescendo, vai ficando um menino, depois um adolescente, a gente vai sendo inserido nas tarefas da casa para fazer parte daquele todo. E quando adulto, mais ainda. E aí entra a nossa responsabilidade, porque a gente sabe, mas tem adulto que não faz, que se joga, né? Mas ele tem a responsabilidade, ele sabe, ele está vendo o que os outros estão fazendo e ele está se isentando. Te lembra que nós pagava até pensão em casa, né? Ajudava. Exatamente. Quando tu começou, tu tem uma certa autonomia e que tu estava ganhando, né, os teus troquinhos, tu tinha que auxiliar, tu tinha que botar esses trocos no todo, né, ao qual tu estava envolvido. Por respeito, né, por fazer parte. Uma questão equânime, uma questão humanitária. Então, isso é degraus evolutivos, né? Então, nós, às vezes, da família, né? Ou da humanidade, ou do contexto vida, nós somos já velhos, entre aspas, mas continuamos tirando, né? Continuamos tirando e achando que só pelo fato de não fazermos mal, nós não precisamos
ter uma voz atuante dentro da família, muitas vezes assumindo um papel de pai, muitas vezes assumindo um papel de uma mãe que por fatalidade ou por problema ela se ausenta, né? Então, quer dizer, nós não assumimos. Por isso que Jesus diz, não vou lá. Por quê? Porque o evangelho não é para eles. Eles não querem. Eles não querem. E o interessante, ó, se o vosso irmão pecou contra vós, Jesus, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Pedro, né, ainda lá na lei antiga, então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Que já era bastante. Que já era bastante, né? Sim, porque Jesus, inclusive em outras passagens, não sei se está aqui, ele te diz assim, enquanto tu estás a caminho, te acerta, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, que é a tua consciência, o juiz ao executor, que é a lei, né? E lá tu pague até a última moeda, porque não tem negociação, né? Não, a lei é dura, é severa, é correta, né? Então ele diz, te acerta enquanto vocês estão juntos. E aqui de novo ele repete uma coisa mais ou menos parecida. Se aconteceu qualquer problema, resolve logo. Vai atrás. Isso serve para todos nós. Logo. Por quê? Porque isso vai tomando corpo muitas vezes e aí a gente chega num ponto que não se olha mais, né? Por quê? A distância aumenta, né? Vai aumentando. De uma forma até gradual, né? Porque é mais fácil, né, Antônio? Sim. Porque se tu não assumiu aquilo enquanto ele está vivo, fica muito mais difícil depois. Sim. Né? E aí, então ele diz, tá aqui, ó, logo depois aquela outra, ó. Qualquer coisa a gente lê só para ficar no lance de Jesus mesmo. Mas aqui, ó, se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular. Quer dizer, resolvam vocês dois, porque na maioria das vezes o que acontece? Tu vai ter que queixar pro teu vizinho, pro teu amigo, pro outro, aí um dá uma opinião, o outro dá outra opinião, papapá, e aquela coisa só vai tomando corpo. Negativo. Claro, porque o meio é material. Sim. Né? Quando tu nota, aquilo ali virou um monstro e tu não consegue mais. Então ele diz, será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre. Né? E para nós não é fácil. Então, aqui no Evangelho, né, logo depois tem toda a explicação e logo mais abaixo tem aquela outra que eu também falei, que tem várias, né? Tem várias. Ele diz, ó, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Ou seja, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos próximos, juntos, né? A fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, que é a tua consciência, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, a lei, e que não sejais aprisionados. E eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não tiverdes pago até o último cêntimo. Cêntimo é a menor medida de dinheiro daquela época. Centavinho. É um centavinho. Tipo, tu vai pagar até a última moeda, né? Entende? Então, às vezes parece, pô, mas não é que tu vai pagar até a última moeda, tu vai ter que entender o que deve e o que não deve ser feito, né? Por isso que o perdão, né? Ele é uma necessidade. E eu acho assim, ó, que a nível de perdão, né? Porque primeiro vem um entendimento, né? Vem assim de tu entender. Depois tu consegue perdoar, né? Depois tu aceita. Não, tu aceita, tu perdoa e depois tu ama, né?
Mas eu digo assim, que se tem uma coisa que é libertadora, Antônio, é a questão, né, da reencarnação, que é uma lei natural, né, e que está nesses livros, está na natureza. Por quê? Porque a lei da reencarnação, ela explica para nós essas diferenças, tu entende? Por que que hoje nós estamos aqui na rádio, né, levando palavras de ordem a todos aqueles que nos ouvem, enquanto que tem, nesse mesmo momento, irmãos nossos, nascidos na bênção do mesmo Pai, totalmente privados? Como é que vamos explicar? Né? Então, a partir de tu entender a questão da reencarnação, tu vai entender que nós estamos inseridos num contexto muito amplo, convivendo com pessoas mais evoluídas, nossos irmãos, vamos citar aí, um Jesus, um Francisco de Xavier, um Gandhi, uma Madre Teresa, um Divaldo Franco, um Raul Seixas, em todos os níveis, né? Na ciência, em todos os níveis. Irmãos muito mais velhos, né? Essa é a palavra. Enquanto que também nós temos crianças espirituais, né? Crianças assim numa ignorância espiritual grandiosa e que fazem coisas por ignorância. E a nós que estamos no meio de tudo isso, cabe o quê? A lida. E qual é a lida que eles nos ensinam? O perdão. É. Né? Aprendemos com os acima e exercemos com os Sim. abaixo, né? Então, Sim. até nisso aí que tu falou de novo, e a questão até do Alzheimer antes também, a gente tem que se dar conta de que tudo que acontece na nossa vida, e acontece muita coisa que a gente não gostaria que acontecesse, né? Porque nós somos apegados às questões físicas, mas tudo que acontece é para o nosso proveito. Então, aquela coisa que a gente chama às vezes de desgraça, aquela doença, aquela fatalidade, aquilo ali te impulsiona para frente. É só tu te abrir, é só tu perceber que aquilo ali é um fechamento de uma etapa e o início de uma nova. Ou muitas vezes é para impulsionar mesmo, é só para dar aquele empurrão de uma criatura que está ali sentada, acomodada e que não vai para frente. Então, acontece alguma coisa na vida para tocar. E esse acontece não é que alguém joga para a tua vida, é o que a gente vai desenvolvendo, né? É aquela paralisia, se a gente pudesse falar de corpo, seria uma paralisia, mas espiritualmente é um estacionamento e que precisa ganhar um impulso para voltar a caminhar, a ir nessa direção de Deus, né? Dentro da compreensão e da execução. Então, tudo passa por mudança de conceito, né? E essa mudança e essa força, ela tem que vir de dentro, né? Tem que vir de dentro. Ninguém vai chegar ali para ti, né, e te dizer, ó, faz isso, faz aquilo. Em outros tempos era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E hoje, né, as coisas elas estão o acesso muito mais fácil, né? A gente consegue baixar livros em PDF. Ah, mas eu não consigo ler. Em áudio. Em áudio. Sim. Sim, o cara diz, eu não consigo escutar. Ah, não consigo escutar. Então, tu tem que ir para os médicos e para os doutores da lei, né? Porque tu tá com problema. Porque, na real, assim, tem em áudio. Então, essa necessidade, ela existe, né? Ela existe. Nós temos todos os elementos para termos acesso a tudo isso e temos que sim, né? Através daquela questão, né, que o hábito faz um monge, tu criando hábitos salutares. Ao invés de lá ficar tanto tempo no Face, no Instagram, né, olhando coisas que muitas vezes não trazem coisa boa para nós, né? Não agregam nada. Não agregam nada. Vai lá, escuta, né? Os livros, esses nossos livros aqui, todos eles tem áudio deles, a maioria, né? Não só livros espíritas, a maioria. E hoje também, não sei se eu mencionei aqui na rádio, existem esses nossos grandes irmãos que tu vai lá na internet hoje, tu só acessa o nome deles, bota .com, tudo que eles fizeram está livre. Acessível. Acessível sem ter que pagar nada. Nada. Claro, com o compromisso, né, de assumirmos um trabalho
juntos, né, para a transformação da humanidade. Porque a humanidade ela só vai ser transformada quando eu me transformar, quando o Antônio se transformar, quando nós nos Pelo transformarmos. conjunto. É o conjunto da obra, né? Então não adianta nós ficar escondidinho, dizendo que somos bons, né? E aí, quando vem a tempestade, eu quero ver, né? Que nem eles dizem, a que santo nós vamos chamar. Então, por isso, dessa necessidade, né? Por isso que Jesus dizia, eu sou a fonte da água viva, quem tiver sede venha beber em mim. Então, o Evangelho, ele dá um significado. Ele te obriga ao trabalho, sim, mas ele te liberta, né? Por quê? Porque a nível de alma e a nível de consciência, tu vai ver que tu fez a tua parte e tu vai ver que tu, digamos, né, tá quite, que é que nem quando tu falaste, né, dentro de uma família que tu já é mais velho e tu participa pagando, ajudando, atendendo dentro da família e tu te sente justificado. Né? Tu te Eu sente faço parte. Exato, tu te sente justificado. É bem isso. E tu dorme tranquilo. É. Né? Por quê? E tu tem a capacidade de ensinar, inclusive, Exato. depois, a partir disso, né? Exato. E até tem uma passagem bem legal nesse mesmo livro, Boa Nova, né, que eu estava lendo outro dia. E aí ele diz assim, né, como é que o filho se sente em relação ao pai, né, Jesus falando, o pai trabalhando direto, o Criador, né? Porque tu pode ver que nada está parado, né? A criação como um todo respira a vontade do Criador. Então ela é muito dinâmica. Então Deus está trabalhando sempre. Aí ele diz, né? Como é que tu te sente sendo filho? Fica ali deitadão, né? Na redinha, não faz nada, enquanto o teu pai está sempre trabalhando. Então quer dizer, tu não teria que te justificar? Tu não teria que, no mínimo, fazer alguma coisa para ter moral para depois pedir? Né? Então, às vezes, a gente peca muito nisso. E nesse capítulo, que é o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Para o pessoal que, de repente, quer acompanhar ou quer ler alguma coisa, ele é bem grande também. Então, ele fala, né, do reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, que Jesus nos ensina. Essa parte, por exemplo, o argueiro e a trave no olho, é de uma beleza, de uma profundidade grandiosa, né? Para estudar, né? Só que hoje não temos tempo. Depois, então, ele vai para aquele bem legal também, né? Não julgueis a fim de não serem julgados. As Tipo, críticas. aquele que não tiver nenhuma pedra, nenhum pecado que me atire a primeira pedra. Uhum. Né? O interessante, isso aí, né? Quando Jesus diz isso, os mais velhos que estavam aí começam a vazar, Uhum. né? Lá com Madalena. Eles começam a sair. Entenderam na hora. Sim, porque Jesus, tu entendeu? O cara não era fraco, né? E aí os caras começam a vazar. E some todo mundo. E quando Jesus levanta a cabeça, não tem mais ninguém. Cadê? Aí ele pede para Madalena, não, onde é que estão onde é que estão aqueles que te acusam? Acho que ele diz. Aí ele diz, não, foram tudo embora. Ele diz, eu também não te acusarei. Vá e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Né? Então, eu acho que essa questão do perdão, né, que é o tema, né, ele precisa de uma base muito importante que é duas coisas. Essa questão do conhecimento, né, da lei da reencarnação, e a outra questão também importante que eu acho, né, Antônio, é essa questão de estarmos aqui agora, né? Então, aconteceu esse problema, vamos resolver logo. Não deixa para amanhã. Mesmo que às vezes tu não te aprofunde tanto, né, no conhecimento. Não deixa a coisa tomar corpo, né? Mesmo que seja difícil. Claro. Mas Exato. pensa no que é certo. E aí às vezes a gente diz, mas né, eu não sinto nada e tal. Pensa um pouco, né? Pensa um pouco, tu vai ver que essas coisas elas se repetem dentro de nós. E o interessante é que
Isso é lindo e é para todos nós aprendermos, né? Eu não sei quem falou, mas os nós, eles não se rompem, eles se desatam, entende? Então esses nós que foram feitos, eles não se quebram, tem que desamarrar. E isso leva muito tempo. Dá um trabalho, precisa de um esforço. Exatamente. É isso que igual quer dizer, né? e contrário à mesma força que tu coloca. Entende? Tem nós aí que às vezes demora Apertadão, muito tempo, porque é apertadão. E tem que ter muito jeito. Então, que a gente mas possa... é uma libertação, né? Sim, mas solta. Né? E então que a gente possa sempre, né, fazermos a nossa parte e estarmos atentos, né, a essa questão viva, dinâmica, né, e necessária que é o Evangelho de Jesus nos nossos dias. Isso aí. Agradecemos mais uma vez, né, por essa companhia das pessoas que nos assistem. Nós sabemos que depois muitos assistem à gravação, porque sabemos a questão de tempo, mas é importante essa busca, essa tentativa de compreender aquilo que nós, muitas vezes, por não fazer parte da nossa realidade, nós não compreendemos, achamos que nem existem. E só a última coisa, que a gente falou bastante sobre isso, o nosso caminho só nós vamos fazer ele. Eu ia falar exatamente nisso no final. Não adianta achar que alguém vai resolver o nosso problema. Eu ia falar isso. Jesus não vai. Eu ia falar que o Evangelho ele é para ti, não para os outros. Exato. E que se nós estamos aqui escutando o Evangelho, ele tem que ser aplicado para nós e não para aqueles que estão junto conosco. E muitas vezes a gente faz exatamente isso. Chega lá e dá um carteiraço. A gente aprende. Não, te dá um livraço no cara. Né? E aí tu tá aprontando e tu exige que o cara te perdoe. Mas quem que tá fazendo errado, né, Antônio? Sim. Não adianta, é questão de tempo. Cada um tem a sua. Não, mas eu digo, né? Sim. Tu tem que me perdoar porque tá escrito. Meu, é tu que tem que parar de fazer aquilo para que eu possa te perdoar. Né? Porque a primeira parte é tua. Tem que ajudar, não forçar. Exato. Então o Evangelho ele é uma cartilha individual. Por isso que Jesus diz de construirmos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o entendimento do universo, da mecânica como um todo. E construir ele dentro de ti, pedra por pedra. Então, se tu constrói, tu vai ter. Se tu não constrói, tu não vai ter. Se tu tem acesso e tu aplica nos outros, tu não tem. Porque se tu tivesse, tu não aplicava. Tu só vivia. Tu entenderia, tu perdoaria. A caridade. Até 70 vezes 7 num só dia. Um grande abraço a todos.